aí, conta pra mim, você está curioso para saber o que exatamente são esses tão comentados valores culturais da natureza? Nós vamos chegar lá, mas antes vamos dar uma rápida olhada em alguns assuntos que geram equívocos de entendimento sobre o conceito e a sua aplicação. Eu sou Érica Fernandes Pinto, pesquisadora e profissional da gestão pública, e há mais de uma década que eu venho participando das redes mundiais que abordam essa temática. Eu tive o privilégio e também a responsabilidade de ser uma das pioneiras a introduzir essa discussão aqui no Brasil. Durante esse tempo, ao apresentar o tema em diversos eventos para diferentes públicos, eu me deparei com algumas concepções trazidas por pessoas ainda não familiarizadas com o tema, que não condizem com a literatura especializada sobre o assunto. Esse é um tema complexo que pode ser abordado sob várias perspectivas teóricas. As que eu compartilho aqui no canal e nos meus trabalhos são as que vêm sendo construídas por um grupo de especialistas ligados à União Internacional para a Conservação da Natureza. Esse grupo se tornou conhecido pela sigla CSVPA. Não é um nome muito palatável, né? Mas o grupo é vinculado à Comissão Mundial sobre Áreas Protegidas e reúne profissionais de diversos países com a missão de reconhecer a importância dos valores culturais e espirituais da natureza, com foco nas áreas protegidas, mas não restrito a elas. Ele tem desempenhado um papel fundamental na formulação de abordagens teóricas e conceituais sobre o tema, na organização de acervos de informações, de publicações, na condução de estudos de caso, na proposição de princípios, recomendações e diretrizes para integrar esses valores nas estratégias de conservação. Esse grupo de especialistas foi inicialmente criado como uma força-tarefa em 1998 e depois transformado em uma instância permanente ligada à IUCN, mas também apoiada pela Unesco e pela Convenção da Diversidade Biológica. Eu passei a fazer parte desse time em 2013 e até onde eu sei, ainda sou a única pesquisadora brasileira participando dessa rede, que também conta com poucos participantes dos nossos países vizinhos latino-americanos. Então, eu espero que com a produção desse conteúdo possa estar estimulando, instigando outras pessoas a mergulhar mais nesse estudo e também participar desses fóruns de debate mais amplo. A partir do trabalho desse grupo, diversas iniciativas de investigação da importância dos valores culturais da natureza vêm sendo realizadas em várias regiões do planeta. Elas vêm contribuindo para ampliar o conhecimento sobre esse tema e fazer avançar as estratégias para o seu reconhecimento e promoção, em referências que pouco a pouco eu vou apresentando aqui para vocês. Voltando ao tema do vídeo de hoje, eu vou explicar, à luz dessa perspectiva, o que os valores culturais da natureza não são e comentar os principais equívocos de entendimento com que a gente se depara com uma certa frequência ao tratar dessa temática por aí. Há quem associe cultura apenas a produções artísticas, como no cinema, no teatro, ler um livro e coisas desse tipo, uma perspectiva comum nos meios urbanos. Mas essa é apenas uma das facetas do conceito de cultura. Outras pessoas mais familiarizadas com a gestão pública podem associar os valores culturais da natureza às políticas de patrimônio cultural, aos monumentos, os bens tombados ou registrados oficialmente pelo Estado brasileiro. Mas, de novo, essa também é uma das abordagens sobre o tema. E tem aqueles que conhecem o tema dos sítios naturais sagrados e acham que os valores culturais da natureza são sobre isso, sobre os aspectos espirituais ou religiosos na relação dos grupos com a natureza. Mas, mais uma vez, essa também, agora você já imagina, né? É uma das facetas sobre o tema. O conceito de valores culturais da natureza opera com uma noção ampla de cultura, de cunho mais antropológico ou sociológico, envolvendo a diversidade de aspectos que compõem o modo de vida de diferentes grupos humanos, seus jeitos de viver, suas formas de perceber e de sentir a natureza,
incluindo os saberes, as práticas e as manifestações que são produzidas nessa interação. A própria Convenção da Unesco sobre Diversidade Cultural traz essa visão mais ampla de cultura. No entanto, as políticas de patrimônio ainda são operadas sobre o princípio da separação entre natureza e cultura. Isso é objeto de bastante crítica e de resistência dos povos nativos a essas políticas e representa um desafio inevitável a ser enfrentado em uma revisão delas. O conceito de valores culturais da natureza foi criado para promover o olhar integrado entre a natureza e cultura. Não se trata apenas de considerar esses temas como complementares, e sim reconhecer a indissociabilidade dessas dimensões. E essa é a novidade que o tema traz para o debate. Não apenas colocar natureza e cultura juntas, mas misturadas, buscando evidenciar as conexões positivas que geram os laços de afeto, de cuidado, de respeito e de reverência das pessoas com as áreas naturais. Essa temática começou a emergir mundialmente no final da década de 90, quando ocorreram os primeiros eventos mais amplos relacionados com o tema e foram publicadas também as primeiras obras de referência. Esse debate ele foi num crescente nos anos seguintes, né, e nas décadas seguintes. E na medida que os estudos foram avançando, se começou a perceber que existe uma diversidade de conceitos e significados de natureza. Seria melhor falar naturezas. E que também existe uma diversidade de conceitos e significados de cultura. Então, também seria melhor falar de culturas. E nesse entrelaçamento, a gente vai percebendo que também não é tão simples diferenciar o que é cultura de natureza quanto pode parecer à primeira vista. Esses assuntos, eles levam a grandes e complexas discussões teóricas que dão muito pano para manga. Eu vou guardar aqui para quem quiser aprofundar no estudo dos valores culturais da natureza e vou dando umas pinceladas nessas questões na medida que a gente for avançando pelo tema. Onde eu quero chegar hoje é dizer para você que no meio de tudo isso, os valores culturais da natureza são um assunto permeado de personagens, histórias fascinantes, assuntos intrigantes que eu mal posso esperar para compartilhar com vocês. Mas antes disso, convido a conhecer melhor o conceito, suas origens, as categorias de valores culturais da natureza com quais a gente trabalha e as políticas que fundamentam esse debate. Esses vão ser temas dos nossos próximos vídeos aqui no canal. Então segue com a gente, que tem muita coisa pela frente. Te espero no próximo embarque.